Bem, irmãos, então vamos para o nosso estudo propriamente dito nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 1. Se pega uma amiga aí. Segundo Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6, para a gente situar aí no contexto, mas nós vamos falar basicamente sobre umas expressões que estão aí no versículo 12 e versículo 14, tá? Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas, mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, como com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guardando o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aqui, irmãos. Vamos pensar um pouco nessa noite a respeito de algo que é muito importante. A questão do saber. Saber envolve convicção. Saber o quê? Ter convicção do quê? A minha pergunta é, você tem convicção de que, de fato, você é salvo em Cristo? Você tem convicção? O que você sabe acerca da sua salvação? Eu gostaria que você estivesse, quem sabe, aí participando já nesse momento, falando para mim se você tem certeza, pelo menos as duas pessoas, da sua salvação e por que você tem essa certeza. O que te garante? Agora eu já entrei. Pode ficar à vontade. Duas pessoas, pelo menos, ou mais. Duas no mínimo, né? Fica à vontade. Boa noite. Eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Quem te garante? Quem te dá essa certeza?
Pastor, ao longo da minha vida, o que acontecia e o que foi mudando, foi alterando, os olhos abertos de fato para o entendimento e uma cobrança diária assim, de estar, primeiro, lendo a palavra, vivendo, sempre que estou dizendo que pecadores nós somos, né? Mas assim, a todo momento preocupando com o meu falar, com o meu caminhar, com o meu exemplo, com tudo. E a diferença de comportamento do que tinha prazer em fazer, já não tem mais, o entendimento claro assim das escrituras, né? E essa diferença mesmo de comportamento no meu dia a dia. Ok. Alguém mais, por favor, gostaria de compartilhar por que você tem certeza da sua salvação? Pelo menos mais um? Pastor, eu sinto paz no meu coração. Você sente paz? Sinto paz. E o fato de você sentir paz no seu coração te dá essa certeza de que você é salva? Dá. Né? Vou fazer uma pergunta. Essa paz que você sente, ela é constante? Ela é constante, sim. Constante? Sempre? Assim, tem dias que eu não estou muito bem, mas logo eu já me sinto melhor de novo, já sinto que Deus está comigo de novo. Sei. E quando você não se sente bem, é possível que nesse momento você tenha dúvida da sua salvação? Não, até nesses momentos eu não tenho dúvida. Eu tenho consciência de que eu estou em uma fase difícil, mas que depois essa fase vai passar. O que te dá essa certeza, além dessa Eu não paz? sei, pastor. Eu não sei explicar, eu simplesmente sinto isso. Pastor, Obrigado. Sim? essa questão fundamentalmente é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nada além da ação do Espírito Santo na nossa vida nos dá essa certeza e essa garantia. Porque é isso que vai nos fazer não nos acomodarmos com o pecado, é isso que vai nos fazer perseverar rumo à santidade, né? É isso que vai fazer com que a gente tenha consciência daquilo que é necessário e essa certeza em si, não é? Essa questão que a Adriana falou aí de dias que a gente não está muito bem, isso vai muito mais para uma questão emocional, às vezes, e o próprio pecado pode proporcionar isso, né? Porque a gente não está livre do pecado, mas o próprio Espírito Santo nos dá o arrependimento e nos retoma, nos faz retomar esse caminho, né? Então, essa ação do Espírito Santo, fundamentalmente, que nos dá essa certeza. Muito bom. Obrigado, Pastor, Adriana. Obrigado, presbítero Vils. Obrigado, Mara. Minha irmã Bia, por favor. essa certeza vem quando a gente crê em Cristo Jesus, né? Quando você crê que o Espírito Santo mudou a sua vida, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas é muita presunção da minha parte pensar que, falar que eu tenho certeza que eu sou salvo, mas a gente tem essa certeza quando a gente crê em Cristo Jesus. A senhora não acha muita pretensão nossa, não? A senhora não acha que seja uma presunção de fato, não? A gente ter certeza que é salvo? Não, não acho que é presunção. Não? Jesus Cristo, ele nos garante isso, né? Não acho que é presunção, não. Não? Não. Tenho certeza que não é. Vamos lá, irmãos. Vamos pensar um pouco dentro dessa perspectiva. A tia Bia, parece que leu o livro, né, tia Bia? Vamos pensar um pouquinho aí, só rapidinho. Pastor, parece que eu li o livro? É. Li não, ainda não, vou ler. Do John Stott, Boa noite, pastor. Boa noite, irmão. Meu nome é Charles, é porque eu não coloquei o nome, não. Não deu para colocar o nome, eu estou aprendendo ainda. Hoje é o primeiro dia que eu entrei. Ô, Charles, você me desculpa, eu vi seu nome aqui sim, meu querido. Você me perdoa a minha indelicadeza. Pode falar, querido.
Então, eu tenho a convicção que eu sou salvo em Cristo Jesus, né? Na salvação, através que a irmã Bia falou aí, quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, no teu coração, busque a palavra de Deus, busque obedecê-lo, né? E o Espírito Santo esteja conosco. Eu creio na salvação sim já, eu creio que eu sou salvo, porque eu creio no Filho de Deus, né? E eu busco ele e busco obedecê-lo. Então, eu creio na salvação. Eu sou salvo por causa disso, porque ele morreu por nós, né, na cruz ali do Calvário. Então, eu sou salvo ali, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, irmão. Tá certo. Agora realmente mudou aí, saiu de Charles e foi pro Redimir aí, tá? Mas antes estava seu nome direitinho. Eu não sei o que está acontecendo, perdão aí pelo indelicadeza aí. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Amém. Alguém mais? Eu agradeço. E pode me interromper, tá? Assim que achar que deve, se tiver necessidade. Pastor. Sim? Eu fico muito em cima do que a Mara falou, porque, como o senhor sempre fala, na verdade, a nossa tendência é sempre pro errado e pro mal, né? E para a gente que já nasceu no lar evangélico, igual nós, desde berço, desde criancinha, né? Criado praticamente dentro da igreja, levado pelos pais. E o que nos faz acreditar realmente é a ação do Espírito na nossa vida. Porque durante a nossa jornada, a gente sempre tem a oportunidade de cair para o lado errado. Principalmente na fase de adolescente, mocidade, e a convivência com o colega, igual a gente tinha muitas amizades, praticamente tudo de rua, futebol, vício, bebida, cigarro, essas coisas todas. Mas o Espírito Santo sempre trabalha a nossa vida mostrando para nós que aquilo é errado. E que nós, como crentes em Cristo, precisamos ter temor e tremor de Deus. E a vida da gente é sempre levada pautado nessa linha aí. Jesus Cristo morreu por nós e o Espírito Santo faz a obra na nossa vida durante o nosso caminhar. Se deixar por nós mesmos, a gente sempre cai para o lado do pecado, do mal, essas coisas erradas. Graças a Deus por isso. Bem, é isso mesmo, é o Espírito Santo mesmo que nos sustenta. A doutrina da perseverança dos santos, Deus persevera por nós, e ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus em nos salvar e nos preservar na presença dele ainda, tá certo? Mas eu gostaria que a gente observasse um pouco, de forma bem breve, essa expressão que há aí no versículo 14, versículo 12 e 14 de 1 Timóteo, 12 e 14. A expressão no 12, ele fala de que, na parte final, ele fala assim, porque sei, versículo 12 de 2 Timóteo, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E no versículo 14 ele fala, guarda o bom depósito, sabe? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, essa guarda aí, né, de depósito, o bom depósito, né? Essa é uma expressão que vem de um verbo que o original significa algo valioso, confiado ao cuidado de alguém, usado aí do conhecimento correto da pura doutrina do Evangelho, que nos mantém firme com o fim de transmitirmos essa verdade a outros. Então, essa é a ideia de bom depósito. Isso, na verdade, nada mais do que o Evangelho mesmo, sabe? E o verbo aí também habitar, né? Que no original, obviamente, traz a ideia de habitação permanente, com o fim de nos influenciar para o bem. Aí eu digo habitação do Espírito Santo. E é uma habitação permanente. Ela não é como no Antigo Testamento. O Espírito Santo, uma vez habitando no coração do homem, ele nunca mais o abandona. Então, há um selo aí eterno. Então, a grande verdade é essa. Todos nós, não só podemos, como devemos ter convicção de que, de fato, nós somos salvos, né? E por que é importante nós afirmarmos isso? Porque existem pessoas aí, irmãos, grupos, que insistem em afirmar
que nunca se pode saber. Nunca se pode ter certeza da salvação. E outros advertem que afirmar isso é o pecado do orgulho, viu, Tia Bia, e da presunção. Eles afirmam isso categoricamente. Isso é orgulho de sua parte, meu irmão. Você fala de humildade sua. Como é que você tem certeza que você é salvo? Sabe? Então, é importante a gente observar essa questão. Tá? Tem um ditado aí. Pois não? O pastor, seria no caso aí também sobre a predestinação, aí no caso, predestinado a ser salvos? Sim. Os salvos só o são porque foram antes mesmo do seu nascimento, né? Nós só mediante a graça, né? Nós só somos salvos porque isso já foi estabelecido por Deus antes mesmo do nosso nascimento. Isso é predestinação, tá? Então, isso aí mesmo. Está dentro dessa perspectiva aí, tá? O apóstolo Paulo também, em algum momento aqui, falou a respeito disso para Timóteo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Versículo 9. Que nos salvou, falando do poder de Deus, né? Segundo o poder de Deus, versículo 9. Que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então, observa. Os tempos eternos. Isso aí se deu na eternidade. Mas nós temos que externar que nós temos essa convicção para todos quantos estão à nossa volta. O crente ele tem que saber isso, ele tem que sentir o desejo de falar para as pessoas que de fato ele é e demonstrar por meio da sua vida que de fato vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. A gente tem que ter essa convicção. Sim. Isso não é presunção. Tá? Sim. Olha só, há um provérbio árabe que diz o seguinte, falando a respeito do saber, aquele que não sabe e não sabe que não sabe é um tolo. Evita-o. Evita essa pessoa. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um ignorante. Ensina-o. Ensine essa pessoa. Aquele que sabe e não sabe que sabe está dormindo. Acorda-o. Mas aquele que sabe e sabe que sabe é um homem sábio. Segue-o. Então nós temos que nos encontrar nesse grupo daqueles que sabem. E sabemos que sabemos sim. Por quê? Porque a palavra nos garante. Não é presunção. O Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento nos promete claramente uma certeza de que não é em nada incompatível com a humildade. Onde quer que se abra, irmãos, ele deixa claro aqui, ele deixa transparecer um ar de confiança serena e prazerosa, que infelizmente está faltando muitas vezes no meio da igreja. As pessoas se deixam levar por esse tipo de pensamento de que é presunção e acaba se acanhando e teme afirmar que de fato tem convicção. Sabe? Olha o que o apóstolo Paulo diz, sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe? Para guardá-lo no Evangelho até o dia de Cristo. Para guardar a sua fé até o dia de Cristo. Aquele dia diz respeito à parousia, a volta do Senhor. Então, há uma convicção por parte de Paulo que ele será guardado até aquele dia por conta do poder de Deus, não por conta da sua habilidade, não por conta da sua vontade necessariamente, mas, sobretudo, por causa do poder de Deus, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta acerca de Deus. Sabe, irmãos? Então, as cartas... salvação é pela graça somente, né? Pela graça, irmão. Não tem outro meio. Somente. Não tem outro meio. Não baseado no nosso esforço, né? Mas sim no esforço de Deus mesmo, dar o seu filho por nós, né? Por sacrifício. Isso. Irmãos, sempre por Deus. Observa. Tá? A palavra, mais uma vez, no verso 9, de 2 Timóteo, que nós lemos capítulo 1, que nos salvou, chamou de santa vocação, não segundo as nossas obras.
Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. Mas é pelo que Deus é. E pelo que Deus é e significa para nós, nós buscamos nos assemelhar ao seu Filho, trilhando um caminho de santidade, soberania de Deus e responsabilidade humana. Não é cruzar os braços agora e falar, já que salvação pela graça, vamos fazer o que a gente tiver que fazer aqui, porque no final Deus vai salvar mesmo, querendo eu ou não ir para o céu, e ponto final. Não é assim, não. Isso é, na verdade, um discurso de alguém que não foi alcançado pela graça, porque nós já falamos que a graça que salva é um chamado à responsabilidade diante de Deus, sabe? Então, as cartas de João, irmãos, em particular, estão cheias de afirmações sobre o que sabemos. Por exemplo, sabemos que somos de Deus, 1 João 5,19. De fato, João diz que o principal propósito ao escrever aí a sua primeira carta era dar ali os eleitos ali, irmãos, base sólida sobre as quais pudessem fundamentar essa certeza. Observa o que ele diz. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5,13. Vocês precisam saber, vocês têm. Olha, irmãos. Vocês não terão, vocês têm. Tá vendo? Então, isso vai permanecer, vai parecer aí muito estranho para quem pensa que a vida eterna é sinônimo de céu. Mas vida eterna significa a vida do novo. Um novo tempo que Jesus inaugurou. Consiste essencialmente em conhecer a Deus através de Cristo, irmãos. E ela começa agora aqui. E será aperfeiçoada no céu. Lá é o aperfeiçoamento, a plenitude. Mas nós já estamos assegurados no céu aqui agora. Sabe? E a gente precisa ter essa certeza. Sabe? Essa convicção da nossa salvação. Por duas questões aí. Primeiro, existem aí muitas razões pelas quais precisamos ter certeza. Primeiro, se Deus quer que tenhamos e gozemos a vida eterna agora, o que Jesus nos ensinou de fato nos evangelhos, então Ele também deve querer que saibamos que a recebemos. Afinal, não podemos gozar de alguma coisa que não sabemos se temos. Não podemos usufruir disso. Eu só usufruo daquilo que eu tenho convicção que é meu, que me pertence. Do contrário, não tem como. Então, a ideia é essa. Essa ideia de convicção é para que a gente possa já usufruir dessa vida aqui, irmãos, agora. Nos assemelhando ao nosso Senhor. Buscando fazer a vontade do Pai. Sabe? Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, não é presunção afirmar que eu sou salvo. Presunção é eu afirmar que eu não tenho certeza, e essa incerteza pode gerar em mim um sentimento de que eu preciso fazer algo para que seja salvo. E isso sim é presunção. Porque não há nada que nós possamos fazer, nada que nos coloque no céu. Nada. Se nós estamos no céu, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, não por causa das nossas obras. Em segundo lugar, irmãos, as Escrituras muitas vezes nos prometem aí uma paz de espírito. Mas se a nossa consciência ficar nos acusando e não tivermos certeza do perdão, nós nunca poderemos estar em paz. Está vendo? É bem semelhante ao que a Adriana falou. Nós vamos ver que, obviamente, que isso não está estritamente ligado à questão emocional, mas se você não tem convicção de que você está salvo, de que Deus te perdoa, que nem mesmo o pecado que você comete no seu dia a dia pode te levar para o inferno, porque o Espírito de Deus vai te convencer do seu pecado e vai te fazer arrepender-se dele. E você vai retornar à comunhão com Deus. Se nós não entendermos, irmãos, dessa maneira, à medida em que nós tropeçarmos e fizermos algo que a palavra de Deus estabelece como pecado, nós vamos entender que estamos perdidos. E não haverá paz para nós. Não haverá.
Não, hoje eu pequei, hoje eu estou perdido, eu preciso me converter de novo. A expressão que eles usam é essa. Porque pecaram, perderam a salvação e há uma reconversão diária. Há uma agonia. É uma agonia nesses corações. O Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai fazer isso à medida que esse crente caminha diante de Deus. E nós vamos tropeçar, infelizmente. Mas os nossos tropeços não podem colocar dúvida no nosso coração quanto àquilo que Cristo fez por nós. Não o que nós alcançamos por mérito. Porque é dádiva de Deus. Em terceiro, irmãos, a certeza da salvação é uma condição para que ajudemos outras pessoas. E como podemos mostrar o caminho a outros se nós mesmos não conhecemos? Como que nós vamos falar de salvação para outras pessoas se nós não temos convicção nem da nossa? Hoje eu pequei, hoje eu caí, hoje eu estou no inferno, não vou falar de salvação para as pessoas não, porque eu também não estou salvo. Então eu vou esperar o dia que eu me arrepender, abandonar esse pecado aqui, aí eu vou entender que eu estou salvo de novo, aí eu vou falar de Jesus para as pessoas. Sabe? Aí fica se vai e vem, sabe? Né? E não é assim. Não é assim. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós não somos salvos por nós mesmos. A salvação diz respeito ao ser de Deus. Então, considerando aí que como filhos nascidos de Deus, temos o direito não só a receber a vida eterna, mas também de saber que a recebemos, como podemos chegar a essa convicção? E aí o autor, ele vai chamar a atenção nossa aí para um tripé que existe, sabe? Um suporte onde essa convicção deve descansar. E o primeiro, obviamente, é a obra de Deus Filho, irmãos. A obra de Jesus Cristo. A primeira base da nossa segurança de salvação é a obra salvadora de Jesus Cristo. Jesus executou quando morreu na cruz, irmãos. Uma pergunta que devemos fazer-nos é: qual é o objetivo da nossa fé? Isso deve ser feito. Se cremos que fomos perdoados e se esperamos ir para o céu quando morrermos, em que se baseia a nossa certeza quanto a essas coisas? Se respondermos, irmãos, como alguns o fazem, do tipo, bem, eu levo uma vida decente, eu vou à igreja regularmente, e tantos outros eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, nós não precisamos nem ir adiante, podemos parar por aqui. Não há mais o que conversar. Por quê, pastor? Porque se a primeira palavra de nossa resposta for o eu, é evidente que ainda estamos confiando em nós mesmos. Isso nada tem a ver conosco. Me perdoem, os irmãos, isso nada tem a ver com os nossos sentimentos. Isso nada tem a ver com emoção, irmãos. Não tem. Não tem. Sabe? Portanto, logo, se pensarmos assim, colocarmos o eu em primeiro lugar, não pode, de fato, haver certeza de salvação. Só de julgamento, de questionamentos. Isto é, nós precisamos entender dessa maneira. Se, por outro lado, nós respondemos a essa pergunta com uma simples palavra, que Cristo é a minha garantia. Sabe? O Salvador que morreu por mim é minha única esperança. Então podemos saber que fomos de fato resgatados, curados, restaurados, perdoados. Porque se nós começarmos, aqui eu penso, aqui eu sinto, aqui eu isso, porque eu não faço aquilo, porque eu faço isso, nós estamos jogando luz sobre nós, os holofotes sobre nós, sabe? E é aí que mora o perigo. Logo, nós, infelizmente, não poderemos, de fato, afirmar que temos essa certeza. Uma coisa nós teremos certeza, de julgamento. Porque nós seremos confrontados constantemente quanto a isso. Por quê? Porque o nosso eu é imperfeito. Nós somos imperfeitos, irmãos. Isso nada tem a ver conosco.
Isso nada tem a ver se hoje eu quero ou não quero orar. Isso nada tem a ver se hoje eu pequei ou não pequei. Salvação, irmãos, não está condicionado a isso. Salvação está condicionado ao que Cristo fez. A condição é Cristo. Não podemos confiar em nossas próprias obras. Sabe por quê? O autor diz o seguinte, que elas são igual a areia movediça. Sabe? É que podemos praticá-las até morrer, sem nunca sabermos se fizemos o suficiente. Ou melhor, vamos morrer sabendo que não fizemos. E nunca poderíamos fazer o suficiente. Logo haverá sempre essa inquietação, haverá sempre essa agonia, essa dúvida. Nós não fomos chamados para isso. O Evangelho nos leva além disso. O Evangelho nos leva à convicção. A convicção. Jesus Cristo, irmãos, pelo contrário, é uma rocha firme, ao contrário aí dessa questão das nossas obras, que são como areia movediça. Cristo é uma rocha firme, porque a sua obra foi completa. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, Cristo bradou, irmão, em alta voz, lá em João 19:30. Tetelestai, está consumado. Irmãos, a ideia é que Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte, por todos, para pagar pelos pecados dos eleitos, todos os eleitos. Quando falo todos os pecados, os cometidos e os que ainda veremos de cometer. Porque quando nós cometermos, o Espírito de Deus vai nos convencer do arrependimento. Então, esses pecados não podem mais nos punir, não podem, ou melhor, não podem punir outra vez, já que isto violaria a justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. O pecado, irmãos, os pecados podem ser punidos apenas uma vez. Um único sacrifício pelos pecados. O autor de Hebreus vai falar que Cristo assentou-se à destra do Pai, irmãos. Que linguagem bonita, figura de linguagem bonita, Hebreus 10:12. A ideia de sentar, irmãos, é uma postura de descanso, sabe? Cristo descansou da sua obra, diferente dos sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, que ficavam de pé, a ideia é essa, devido ao trabalho, devido aos sacrifícios, vezes sacrifícios que eram feitos anualmente. Cristo o fizera de uma vez só e assentou-se. Ele descansou da sua obra gloriosa, essa é a ideia. E à direita, irmãos, é o lugar de honra que são atribuídos a Cristo por ter completado o seu trabalho. Por isso ele diz, está consumado, foi feito. E nada, absolutamente nada, pode desfazer isso. Essa é a verdade, sabe? Nós precisamos compreender. E essa é a verdade, inclusive, que adentrou o coração de um homem que nós conhecemos, se não todos, a maioria deve conhecê-lo, chamado Hudson Taylor. E aí me permita aqui mencionar o que o autor do livro traz sobre ele, interessante, né? Esse homem, posteriormente, ele se formaria, né, como médico e fundaria a missão para o interior da China. A gente ouve falar do Hudson Taylor por causa de missões na China. Tá? Ele é o precursor disso aí. Então, é interessante, por quê? Ele tinha 17 anos, na época que estava de férias, e sua mãe não estava em casa, né? E era uma mulher piedosa que orava constantemente pela conversão do seu filho. E, de repente, ele estava em casa, na ausência de sua mãe, olhando lá a biblioteca do seu pai, e apanhou um folheto. E resolveu ler o folheto, Hudson Taylor. E ele relata o que aconteceu. Palavras dele. Ele diz o seguinte: eu fui atingido por uma frase. A obra consumada de Cristo. Imediatamente me vieram à mente as palavras, está consumado. Aí veio a pergunta, o que estava consumado? E ele falando, e eu imediatamente respondi, a expiação e a satisfação completa e perfeita do pecado.
O débito do nosso pecado foi pago. E não somente dos nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então me veio um outro pensamento. Se toda a obra foi consumada e todo o débito pago, o que sobrou para eu fazer? E foi assim, quando a luz do Espírito Santo inundou minha alma, que eu fui tomado da feliz convicção de que não existia nada no mundo a fazer, a não ser cair de joelho e verdadeiramente reconhecer a Cristo como Salvador e a sua salvação, e por sua salvação louvá-lo para todo sempre. Então essa é a ideia. Irmãos, não há o que ser feito. Tudo que tinha que ser feito já foi. Portanto, a nossa postura agora deve ser a mesma do Hudson Taylor, de corações quedados diante do Senhor, louvá-lo e louvá-lo para sempre por sua salvação. É uma arrogância, irmãos, da nossa parte. Acreditarmos que há algo a ser feito para que sejamos salvos. A arrogância está aí. Nós podemos descansar de que, de fato, de verdade, tudo já fora feito. E o que está diante de nós é tão somente expressar, externar essa salvação que nós habita. E aí nós estamos, portanto, diante da primeira base para a nossa certeza. Aliás, a primordial, irmãos. Pois é fundamento, tá, da nossa salvação. A obra consumada de Cristo. É dívida paga. É dívida paga. Tá? Sempre que a nossa consciência nos acusar e nos sentirmos sobrecarregados de sentimento de culpa, temos de afastar o nosso olhar de nós mesmos e voltá-lo para Cristo e para a cruz de Cristo. Sabe? Às vezes nós somos aí acusados pela nossa mente, nosso coração, pelo inimigo das nossas almas. E nós precisamos nos voltar para a cruz de Cristo. Arrependidos dessas coisas que muitas vezes nos acusam. E se a acusação tiver fundamento, abandonar aquela prática, voltando-nos para a cruz de Cristo. Entendendo que Cristo pagou o preço necessário. Aí, como disse Adriano, teremos paz de novo. Mesmo mediante a perda da paz, que é possível por causa de uma tribulação ou qualquer um outro evento externo. Mesmo que nós tivermos que passar por uma tribulação tamanha dessa natureza, ela não nos rouba a salvação, por mais que nos roube a paz. Por um tempo, ainda que breve, que nós temos, né, que nos render que às vezes nós somos atribulados e a ideia que a gente tem que a paz foi tirada mesmo. Né? Ela está ali, mas ela não está sendo exercitada por nós. Né? Mesmo em momentos como esse, a questão da salvação, ela não sofre nenhuma ranhura, porque ela não depende do nosso estado emocional. Ela depende do que Cristo fez. E o que Cristo fez está feito, está pronto. Nem inferno, nem pessoas, nem instituições religiosas podem mudar isso não, sabe? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, né? Nem a morte, nada, irmão, nada. Nada, querido. Nada. Por quê? Porque o que Cristo fez nos garante a permanência nesse amor. Sabe, irmãos? Deus não depende de nós e daquilo que possamos fazer, mas inteiramente de Cristo, ou do que Cristo fez, de uma vez por todas na cruz. Sabe? Irmãos, Deus não olha do céu e fala assim, vou ver se hoje eu vou perseverar por Cláudio. Vamos ver se o Cláudio não vai pecar hoje. Se o Cláudio não pecar hoje, eu vou perseverar por ele. Mas se o Cláudio pecar, eu vou virar as costas para ele hoje e ele vai estar perdido. Não. A cada dia, o que está diante de Deus, que me garante a salvação, é o que Cristo fez na cruz, não é o que eu faço. É o que Cristo fez. Não é verdade? Primeiro, irmãos, desse tripé aí, é a obra consumada de Cristo. E a segunda é a palavra de Deus Pai. Considerando que a base essencial da convicção de salvação é a obra consumada de Deus aí, o Filho, né? Deus o Filho, Jesus Cristo, como podemos saber
que quando colocamos a nossa confiança em Cristo crucificado, recebemos perdão e uma nova vida? Como que a gente pode ter essa convicção? Como que a gente pode saber? Como? E alguém poderia dizer, rapaz, você tem certeza que vale a pena você abrir mão de todos os prazeres desse mundo para viver em função de uma eternidade que ninguém te garante se de fato existe? Você já parou para pensar nisso? Que tudo isso pode ter sido criado por alguém no passado, com outros interesses, e isso foi difundido e chegou até nós nesses moldes, e nós acabamos abraçando isso. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? E a resposta é não. Por que não? Porque nós temos essa convicção, porque a palavra de Deus nos garante, porque Deus disse na sua palavra. E aí, obviamente, nós temos que crer na inerrância das Escrituras, na inspiração das Escrituras, né, irmãos? Porque nós vivemos pela fé com base no que a palavra de Deus nos revela. Sabe? A palavra de Deus nos revela. Um dia desses, uma pessoa falou isso comigo. Rapaz, ninguém veio de lá para falar que é assim. Você fica aí acreditando numa eternidade. Ninguém morreu e voltou. Eu falei, rapaz, pare de falar abobrinha. Conheço alguém que esteve no céu, esteve entre nós, e que morreu e voltou sim. Jesus Cristo, está escrito nos Evangelhos. Você está equivocado. Alguém já foi, já veio, já falou que é maravilhoso. Inclusive está nos preparando um lugar também maravilhoso. E nós acreditamos nele. Porque para nós ele é Deus e pronto. E pronto. A palavra... Senhor, desculpe-me. Perdão, pastor. Não, pode Perdeu o trono de Deus, né? Se fez como um homem para nos amar, para nos mostrar, né? Que nós podemos, né? Ele veio de lá, querido. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. É a casa dele. Né? João 14 diz isso. E foi nos preparar no lugar. E quando estiver preparado, pode ter certeza, ele prometeu, ele vai voltar e vai nos levar para que onde ele está, nós estejamos também. E ele é o caminho, não existe outro. Então a palavra, irmãos, certa de Deus Pai, endossa e garante a obra consumada do Filho. João coloca isso da seguinte maneira: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. 1 João 5:9 e 12. Logo, quem tem um filho deve viver segundo a sua vontade. Se temos um filho, devemos viver dessa maneira. Por isso, o que nós fazemos não nos garante a salvação. O que nós fazemos evidencia. Eu digo que fazemos de bom, pela misericórdia de Deus. Porque em nós, sem essa graça, não sobra nada de bom. Então, entendam, o que nós fazemos não nos dá certeza de salvação, porque a nossa certeza não está pautada no que nós fazemos, mas no que Cristo fez. E pelo que Cristo fez, nós, nos submetendo àquela que é a vontade dele para as nossas vidas, ser santos porque eu sou santo, para nos assemelharmos a ele, nós evitamos o pecado e praticamos as boas obras como uma evidência dessa garantia eterna, sabe? Não como base da garantia eterna. Entendam a questão da obra? Entendam por que nós evitamos o pecado? Né? A Mara me permite aqui, a Mara falou, porque a gente procura fazer as coisas certas, ler Bíblia, tudo isso é importante, mas não é a base, sabe? Isso é consequência. Nós precisamos ser assim. Precisamos viver dessa maneira. Porque não adianta só afirmar que tem certeza da salvação. Faz necessário viver como salvo. Porque Deus conhece o coração, irmãos. Deus conhece o coração de cada um de nós. Não há como se maquiar diante de Deus, camuflar. Deus prescruta o mais profundo do nosso ser. Portanto, nós temos que ser transparentes.
diante dele. Não há o que esconder. Não tem como. Então, o Pai, irmãos, aceitou o sacrifício do Filho pelos nossos pecados. Ele demonstrou publicamente sua aprovação por esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dos mortos, colocando-o à sua direita, lugar de honra. E agora promete dar a vida eterna àqueles que nele confiam. Aqueles que confiarem no seu Filho. E quem são, pastor, os que hão de confiar? Aqueles cujos quais ele desde a eternidade elegeu. Se não foi eleito por ele, se Cristo não morreu por essa pessoa, ela não tem parte com Deus, e nunca terá. Bem, nós temos falado sobre isso, como que tange a predestinação, as pessoas acusam Deus de mandar as pessoas para o inferno. A verdade não é essa, porque no inferno todos nós nascemos. Deus tem tirado alguns de lá. E pela misericórdia nós somos um deles. Sabe? O que aumenta a nossa responsabilidade. Porque nós temos que viver como cidadãos dos céus. Não é só afirmar essa certeza, mas é demonstrar essa certeza. É aí que é a grande diferença. Há essa promessa de vida para aqueles que confiarem na obra de Cristo, sabe? Há essa promessa. Não é presunção acreditar na palavra de Deus, tia Bia. Aliás, olha o que o autor diz. Ele afirma o seguinte: não é presunção acreditar na palavra de Deus. Aliás, presunção seria duvidar dela. É isso que é presunção. É duvidar da palavra de Deus. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. 1 João 5, 10 e 11. Então, presunção é eu falar que Deus é mentiroso. Essa que é a presunção. Agora, se eu afirmar que de fato, de verdade, eu tenho convicção que eu sou salvo, porque a palavra de Deus me garante pela obra consumada de Cristo, isso é um ato de fé, isso não é presunção, não. E nós vivemos é pela fé. Sabe? Somos chamados para viver pela fé. Se, pois, a nossa certeza estiver baseada, acima de tudo, no que Deus diz acerca da obra de Cristo, ela não dependerá dos nossos sentimentos. Viu? Se a nossa certeza estiver pautada em Cristo, descansar sobre Cristo, ela não vai depender dos nossos sentimentos. Por que que isso aqui é importante? A gente entender que não pode descansar sobre os nossos sentimentos. Porque os sentimentos, irmãos, não são indicadores confiáveis da nossa verdadeira condição espiritual. Não são. Sabe por quê? Porque eles oscilam. Eles oscilam. Por isso que eu falei com a Adriana. Falei, Adriana, e o dia que você estiver em paz? Você vai ter essa mesma convicção? Pode ter a mesma convicção, porque ela independe dos nossos sentimentos. É como uma gangorra, os nossos sentimentos. Vão para frente, vão para trás, sobem e descem. Como um balanço, para frente, para trás, gangorra, sobe e desce. Assim somos nós somos instáveis. Ou será que tem alguém aqui que é diferente, é estável a vida toda? Está sempre rindo, sempre feliz, sempre satisfeito? Se tem alguém aí, pode falar, por gentileza. Não vai haver, irmãos, nem nesse grupo pequeno, e nem no grande grupo, e nem nesses mais de 7 bilhões do mundo. Não vai existir. Não vai existir. Por isso, ela não pode estar pautada nos nossos sentimentos, mas ela deve estar pautada acima de tudo, no que a palavra de Deus nos afirma acerca da obra consumada de Cristo. Sabe? Essa deve ser a razão da nossa fé. Sabe? É nisso que nós precisamos descansar. E é por isso, né, que a Bíblia e as biografias de cristãos trazem muitas histórias de servos de Deus que aprenderam a desconfiar dos seus próprios sentimentos.
E ao invés disso, irmãos, ao invés de confiar em si, passaram a confiar nas promessas de Deus, né? Os nossos sentimentos flutuam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 22 a 25. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Vamos continuar. Ardentemente, pois fostes regenerados, não, observe, de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é eterna. Pois toda a carne é como a relva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que vos foi ensinada. É a palavra eterna. É a palavra de Deus. Ela é a nossa garantia. E Pedro vai falar disso baseado em Isaías, no capítulo 40, versículo de número 8. Sabe? Então, é importante que nós saibamos que a convicção que nós temos de que, de fato, somos salvos, não é um ato de presunção de nossa parte, não é. Presunção seria se nós pensássemos diferente no sentido de que estivéssemos afirmando que Deus é mentiroso, porque Ele nos garante essa certeza. Ele nos dá essa certeza em Cristo, e a sua palavra não volta atrás. Então, se Deus, irmãos, estabeleceu na eternidade que no tempo determinado Ele haveria de me alcançar, esse alcance se estende por toda a eternidade. Ele não é temporário. Não é temporário. E nós temos que ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. E ela deve estar pautada aí não necessariamente nos seus sentimentos, mas no que Cristo fez. E o que Cristo fez está registrado na palavra de Deus. Sua obra consumada está registrada na palavra. Então, descansa no que Cristo fez e na palavra de Deus. Né? Mas nós falamos que é um tripé, nós citamos somente duas coisas. Falta uma terceira. E essa terceira nós vamos ter que deixar para a próxima semana. E a gente encerra, né, essa questão da certeza da nossa salvação. Algo muito sério, irmãos. Tá? Muito importante. Ter essa convicção e passar essa convicção. A princípio, parte do tripé aí, nós utilizamos as duas, a obra consumada de Cristo e a palavra de Deus, que permanece eternamente, como diz João, com essa palavra que nos foi evangelizada. Nós aprendemos assim. Devemos viver assim. Tá? Então, não vou me estender, vou parar por aqui. Eu tenho que dar uma atenção ao nosso irmão Ralph, ele está mandando várias mensagens aqui no WhatsApp, não sei se está precisando da gente, mas fato é que, mesmo se não fosse a situação, eu penso que até às 20 horas e 30 minutos está de bom tamanho, para a gente não se alongar e não ficar cansativo, ficar prazeroso, né? Pense você, ao invés de você ficar assim, nossa, pastor está falando tanto, você está aí. Não, qual que é o terceiro ponto? Qual que é o terceiro ponto? Ansioso, né, para a semana que vem. Então, vamos deixar essa expectativa semana que vem. Ela é mais sadia, né? Nós vamos fazer dessa maneira. Alguém tem algo para colocar? Gostaria de compartilhar de algo? Esse é o momento. Pode ficar à vontade, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, por gentileza. Bom, pastor, Sim. sobre o que eu falei no início do Espírito Santo, até essa certeza que nós temos não é mérito nosso, né? Foi o que o senhor falou aí sobre graça, a ação de Cristo e o nosso papel nisso, que é nada. Então, até essa certeza, ela não é mérito nenhum nosso, é a ação do Espírito na nossa vida. E isso não nos dá a liberdade para vamos dizer, justificar os nossos erros nisso, né?
de achar que nós somos salvos, não vamos perder a salvação e nos acomodarmos com o nosso pecado constantemente. Porque se isso acontece, tem algo errado com a nossa certeza de salvação. Pelo contrário, pelo que Cristo fez e pelo que Cristo propõe, irmãos, para mim em relação à eternidade, como forma de gratidão, eu procuro satisfazê-lo em tudo aquilo que eu faço. É o contrário, sabe? O meu prazer está a fazer a vontade do Senhor, do meu Senhor. E a princípio ele disse, sede santo. Então eu vou lutar contra o pecado, constantemente. Nós já falamos a certeza a respeito dessa questão de que, né, poxa, se Deus determinou todas as coisas desde a eternidade, ele já sabe quem vai ser salvo, vamos cruzar os braços, vamos esperar Deus fazer a sua obra, né? Mas aí há uma incoerência da nossa parte, porque o mesmo Deus que decretou todas as coisas, estabeleceu também um meio cujo qual se cumpririam esses decretos. E no que tange a salvação dos eleitos, é por meio da pregação do Evangelho, o Evangelho que salva. O Espírito Santo pega essa palavra, o Evangelho que nós propagamos, e aplica ao coração do eleito, e muda o coração dessa pessoa, o converte. E quem que Deus vai usar para propagar essa verdade, irmãos? A igreja, você e eu. Então veja o tamanho da responsabilidade que está sobre nós. Então não é o cruzar os braços, é pedir a Deus sabedoria e força, porque há muito a ser feito, irmãos. Há muito, mas muito mais do que nós imaginamos. Porque essa obra que nós somos envolvidos, ela é infinitamente maior do que nós. Sabe? O conteúdo de ouro em vaso de barro. É coisa maravilhosa da parte de Deus para nossas vidas. Sermos aí usados como instrumentos nessa sua tão grande obra. Deus estabeleceu o meio é a pregação do Evangelho. É isso mesmo, presbítero Deus. E, consequentemente, né, nós vamos falar das promessas do Senhor e depois vamos falar, obviamente, da questão aí da terceira pessoa aí do tripé, que é o Espírito Santo. Certamente. Na semana que vem. Obrigado. Alguém mais? O Redimim aqui, que estava falando no início, falou que não colocou o nome dele aqui. Por favor. Como é que ele chama? Ele falou o nome dele no início. Estava aí e saiu. Ele chama Charles. Charles. Charles abençoado. O Charles, meu irmão. Quem te convidou para... Hã? A nossa irmã Adriana, abençoada. Essa Adriana foi uma coisa para você, tá? Tem que orar muito para essa irmã, ela tá... É missionária, pastor. Elas têm um chamado de missão. Levando a considerar que tem algo a mais a ser feito por ela. É verdade. Minha irmã, Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Tá? Continue dessa maneira. Continue dessa maneira. E obrigado, Charles, pela sua presença. Muito nos Eu que agradeço. Eu agradeço. Maravilhoso estudo. Espero estar aqui sempre. Você podendo estar, para nós é uma honra e um prazer recebê-lo. Tá? Muito obrigado. E não se acanhe, todas as vezes que precisar, pode interromper. É meio corrido, mas dá tempo da gente discutir as ideias. Na verdade, até me perdoe que eu pareço a fala sempre aí, me perdoe. A gente só perdoa quem peca. Você não pecou, não. Amém. Você pode participar sempre. É isso aí. Irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Semana que vem a gente conclui. Não esquecendo a nossa reunião de oração na terça-feira. Nossa escola dominical, às 10 horas no domingo. E nós estaremos falando da segunda parte do capítulo 2 de Gálatas, no domingo à noite. Os irmãos até me perdoem, porque domingo eu tive que correr, porque senão eu não daria conta de trazer aquela questão histórica toda, mas no próximo domingo nós vamos estar mais calmos, tá? Vamos respirar mais. Mas tem sido bênção. Os estudos, seja na escola dominical, nos cultos, tem sido maravilhoso, sobretudo esses que vocês participam. Esses realmente acrescentam as nossas vidas, porque a gente aprende junto. É mais gostoso assim, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, rogando as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Eu gostaria de pedir a nossa irmã Vó Rosa, se possível, estivesse orando, agradecendo a Deus por esse momento, vó.
Orando. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui na sua presença para orar, para pedir ao Senhor que esteja na nossa presença em cada momento, abençoando cada família que está participando deste encontro aí no culto. O Senhor esteja abençoando cada um, cada lar, o Senhor esteja abençoando também, abençoando o pastor, a sua família, todas as pessoas que estão presentes aqui. Seja abençoado, guardado por todos os momentos. Abençoa também os meus filhos, minhas filhas, netos, e que todos sejam guardados por ti, todas as famílias, meu Deus, Deus esteja abençoando toda a família da igreja, abençoa a nossa igreja, Pai. Nós não podemos estar lá, mas nós estamos na presença do Senhor em cada momento. Obrigado, Senhor. O Senhor seja derramado em breve, nós estaremos lá na nossa igreja para fazer o culto ali na igreja. Amém, Meu Deus, que a bênção do Senhor seja derramada pelos enfermos também, o Senhor esteja abençoando, curando, se for da sua vontade. Amém, Deus. Abençoa também o Wilson, que é meu sobrinho, que está ruim, mas o Senhor sabe da vida dele. O Senhor esteja abençoando ele também ali em cada momento da vida dele. Meu Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque às vezes falhamos, mas sempre recordando em Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso refúgio, e que a graça do Senhor seja louvada por todos nós em todo momento. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, minha irmã. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Na quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos para orarmos ao Senhor. Alguém gostaria de falar algo, dar algum recado aí para o grupo? Por favor, é o momento. O Peter e o Alceu estão com a gente novamente. Sejam bem-vindos. Esses Olha irmãos nós aí, é nós que voa. eles estão sempre conosco, né? Graças a Deus. Eu